Não há nada tão tranquilo quanto a praia, mas a verdade inquietante é que nunca se sabe o que pode estar escondido sob as ondas. A costa pode nos surpreender com os achados mais inusitados, e neste episódio vamos mergulhar nos objetos mais estranhos que as pessoas descobriram trazidos pelo mar. Número 1. Enorme tronco à deriva. Quando pensamos em coisas que podem surgir na praia, uma árvore gigante provavelmente não é o que vem à mente. Mas foi exatamente isso que o frequentador Philip Lockman encontrou ao caminhar pela costa em Lausche, Washington, no ano de 2010. Na manhã de 5 de abril, ele se deparou com um tronco imenso descansando na areia. Tecnicamente, não era uma árvore completa, mas sim um enorme pedaço de madeira à deriva, chamado drift log. Esse tronco provavelmente veio de cedro vermelho ocidental, abeto de Douglas ou Spruce Sitka. Era tão grande que qualquer pessoa que ficasse ao lado parecia minúscula em comparação. Embora ninguém o tenha medido oficialmente, árvores como essa nas florestas próximas podem ter de 1,5 metro a 3 metros de diâmetro e alcançar alturas de até 60 metros. É realmente um objeto gigantesco para aparecer na praia. Como esse tronco gigantesco foi parar na areia? A resposta está nas forças da natureza. No noroeste do Pacífico, árvores gigantes como essa cobrem as encostas das florestas temperadas da região. Durante as poderosas tempestades de inverno, os ventos fortes podem derrubar essas árvores e levá-las para os rios, que eventualmente as levam para o mar. Até mesmo a chuva intensa pode fazer com que rios transbordem e arrastem árvores vulneráveis, que acabam caindo como dominós. Número 2. Kinder Ovo. O oceano nem sempre é tão implacável quanto pensamos. Às vezes ele é surpreendentemente generoso. Em 2017, a ilha alemã de Langa, no mar de Wadden, recebeu uma surpresa colorida quando milhares de ovos de plástico Kinder Ovo apareceram na praia. Os ovos provavelmente vieram de um navio cargueiro dinamarquês que perdeu parte de sua carga durante uma tempestade. Como você pode imaginar, as crianças locais ficaram empolgadas com o tesouro inesperado e ficaram felizes em ajudar a limpar a praia, especialmente porque puderam guardar alguns dos ovos para si. Ainda bem que a carga não acabou em uma praia dos Estados Unidos, pois os Kinder Ovos estão proibidos por lá desde a década de 1930. Desculpem, crianças americanas. Todos os anos, cerca de 10 mil contêineres caem no mar, aumentando o problema do lixo plástico nos oceanos. Um dos incidentes mais famosos ocorreu em 1992, quando um carregamento de 28 mil patinhos de borracha se perdeu durante a viagem de Hong Kong aos Estados Unidos. Esses patinhos amarelos ainda surgem até hoje, aparecendo em lugares distantes como Havaí e Austrália. Curiosamente, esses amigos flutuantes ajudaram cientistas a rastrear as correntes oceânicas. Então, pelo menos há um lado positivo nesse acidente peculiar. Número 3. Bolas de gelo. Quando pensamos em praia, neve é provavelmente a última coisa que vem à mente, a menos que você seja de uma pequena cidade na Sibéria. Em novembro de 2016, as pessoas do Golfo de Oby, na Sibéria Ocidental, ficaram impressionadas ao ver a costa coberta por milhares de bolas de gelo perfeitamente formadas. Essas bolas de neve variavam em tamanho, desde o de uma bola de tênis até 3 metros de diâmetro, pesando até 23 quilos. Rapidamente as notícias se espalharam e logo pessoas estavam sentadas nelas, cachorros brincavam ao redor e vídeos dos objetos congelados cobrindo cerca de 18 quilômetros de praia circulavam na internet. Seria uma tempestade de granizo gigante? Ou esses círculos perfeitos seriam um sinal de vida alienígena? Infelizmente não. As bolas de gelo, na verdade, se formaram ao longo de 2 semanas devido a um raro processo ambiental. Pequenos pedaços de gelo formaram-se no ar gelado e foram rolando pelo vento e pela água. Enquanto eram empurrados de um lado para o outro na água congelada e rasa, foram crescendo e ficando mais arredondados, até finalmente aparecerem na costa. Era quase como se a mãe natureza estivesse se preparando para uma enorme guerra de bolas de neve. Esse achado incomum definitivamente deu um novo significado ao termo bolas de praia. Número 4. Âmbar cinza. Imagine a cena. Você está curtindo um passeio romântico na praia quando de repente é atingido por um cheiro horrível. Curioso, você segue o cheiro, pensando que vai encontrar um peixe morto. Mas o que encontra é algo completamente diferente. Em 2016, um casal em Lancashire, no Reino Unido,
encontrou uma massa cinzenta e borrachenta do tamanho de uma bola de rugby. Eles descreveram o cheiro como uma mistura de lula e esterco de animais. Delicioso, não? Você pode se perguntar, quem teria coragem de pegar algo tão nojento? Mas aqui está a reviravolta. Aquela gosma fedorenta rendeu ao casal uma impressionante quantia de $70 mil. Esse objeto estranho e mal cheiroso, pesando cerca de 1,5 kg, era, na verdade, um pedaço de vômito solidificado de baleia, conhecido como âmbar cinza. Acredite ou não, essa substância rara vem das baleias cachalote e é usada na indústria de perfumes para ajudar as fragrâncias a durarem mais. Então, da próxima vez que você borrifar seu perfume favorito, talvez esteja usando um pouquinho de vômito de baleia. Número 5. Massa roxa misteriosa. Nem tudo o que chega à praia é fácil de explicar. Essa próxima descoberta até deixou cientistas intrigados. Em julho de 2017, um frequentador do Leo Carrillo State Park, em Malibu, Califórnia, encontrou algo que era ao mesmo tempo fascinante e um pouco nojento. Uma massa roxa e branca parcialmente enterrada na areia. Intrigado, ele tirou uma foto e a postou no Reddit, esperando que alguém pudesse identificar o estranho objeto, que parecia um órgão em decomposição de uma criatura marinha gigante. A massa pesava aproximadamente 3 quilos e tinha cerca de 13 centímetros de largura. Muitos sugeriram que poderia ser uma lebre do mar, um tipo de lesma marinha gigante que pode pesar até 14 quilos. No entanto, Greg Rouse, um professor de biologia marinha da Universidade da Califórnia, não estava convencido. Ele apontou que as lebres do mar são macias, enquanto aquele estranho objeto tinha uma borda visível. Após examinar mais de perto, Rose sugeriu que poderia ser um Pleurobranchaia californica, uma lesma marinha conhecida como sidegill ou brânquia lateral, que geralmente vive a profundidades entre 3 e 360 metros. Outra possibilidade era que fosse um K-hole limpet, um molusco que pode atingir cerca de 12 centímetros e tem uma pequena concha no lado do corpo. O que quer que fosse, os cientistas concordaram em uma coisa: estava definitivamente morto. As partes roxas e arredondadas provavelmente eram suas entranhas, que haviam sido empurradas para fora devido ao inchaço causado pela decomposição. Número 6. O monstro de Montauk. Se você é daqueles que navega bastante pela internet, talvez já tenha visto esta imagem antes. É uma foto meio nojenta que afirma mostrar um monstro marinho real que teria surgido nas areias da praia de Ditch Plains, um famoso ponto de surf em Montauk, Nova York, em julho de 2008. A história diz que Jenna Hewitt e seus amigos Rachel Goldberg e Courtney Fruin encontraram o estranho cadáver no final de Long Island e rapidamente tiraram uma foto antes de postá-la online. Naturalmente, a imagem da criatura inchada, com uma aparência canina e um bico, causou uma onda de especulações. O que era esse chamado monstro de Montauk? E de onde ele vinha? Algumas teorias bizarras sugeriam que era um mutante que escapou de um laboratório secreto ou até mesmo um pitbull deformado das profundezas do inferno, mas ninguém conseguia concordar sobre o que realmente estavam vendo. Antes que alguém pudesse investigar mais a fundo, o monstro de Montauk desapareceu misteriosamente. Segundo Hewitt, o cadáver foi levado para o quintal de alguém, mas ela não quis revelar quem ou onde. Esse desaparecimento estranho levou algumas pessoas a acreditar que tudo não passava de uma farsa, enquanto outras afirmavam que era apenas um guaxinim que havia perdido os pelos devido ao contato com a água. Mais de uma década depois, o monstro de Montauk se tornou uma verdadeira lenda urbana, e talvez nunca descobramos a verdade. O que você acha sobre o monstro de Montauk? Seria uma criatura das profundezas ou apenas uma grande jogada de publicidade? Número 7. O gigante peludo. O fundo do mar é tão misterioso e inexplorado que é fácil imaginar monstros marinhos de verdade escondidos nas profundezas. E quando uma dessas criaturas aparece na praia, é difícil não acreditar nisso. Em maio de 2018, pessoas que visitavam uma praia na província de Mindoro Oriental, nas Filipinas, ficaram chocadas com o que encontraram nas águas rasas. A criatura, do tamanho de um caminhão e emitindo um cheiro terrível que fazia todos sentirem ânsia de vômito, rapidamente ganhou o apelido de Globster. Embora estivesse claramente morta e já em estado avançado de decomposição, ninguém sabia o que era aquela enorme massa peluda. Parecia um cachorro inglês enorme e encharcado. Eventualmente, um oficial de pesca chamado Vox Cruzada
Foi chamado para coletar amostras de DNA, e a verdade se mostrou um pouco menos emocionante do que as pessoas esperavam. Cruzada confirmou que a criatura era, na verdade, o cadáver em decomposição de uma baleia fin, que provavelmente foi atingida por um barco. Os fios que cobriam o corpo e davam a aparência de ietis do mar eram apenas fibras musculares em decomposição. A natureza é incrível, não é? Número 8. A boia gigante. Em agosto de 2015, a família Gravel estava aproveitando um dia na praia de Buryport, no país de Gales, quando notaram um grande objeto redondo à distância. Curiosos, decidiram dar uma olhada mais de perto. Quando chegaram, ficaram surpresos ao encontrar uma boia gigante coberta de cracas pescoço de ganso, que havia sido trazida pela maré. Parecia velha, e as crianças se divertiram posando para fotos na frente dela e até arrancando algumas das pequenas cracas. No entanto, apenas 5 dias depois, eles receberam uma notícia surpreendente. Autoridades do parque Penn Country publicaram que a guarda costeira havia encontrado uma mina militar não detonada dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial na praia de Buryport, exatamente no local onde os Gravel haviam estado. As autoridades da praia chamaram a equipe antibombas, que detonou a mina em uma explosão controlada no porto próximo. A família Gravel teve uma sorte incrível e prometeu ser mais cuidadosa da próxima vez que encontrassem algo estranho na praia. Número 9. O golfinho de 2 cabeças. Entre todas as criaturas estranhas e maravilhosas do oceano, os golfinhos são alguns dos mais queridos. Esses animais altamente sociais e inteligentes estão sempre com um ar de alegria. No entanto, em agosto de 2014, um golfinho que apareceu na costa de Izmir, na Turquia, causou um grande susto em quem o viu. O motivo? Ele tinha 2 cabeças. O cadáver de golfinho siamês foi descoberto por Tugru Metin, um professor de educação física que estava de férias na Turquia, e suas fotos rapidamente viralizaram na internet. O golfinho tinha cerca de 1 ano de idade e quase 1 metro de comprimento, com olhos totalmente formados em apenas uma de suas cabeças. Felizmente, isso não foi o resultado de um experimento louco em algum laboratório secreto tentando criar monstros de 2 cabeças. O animal nasceu assim, e provavelmente morreu de causas naturais. Embora gêmeos siameses sejam relativamente comuns entre humanos e possam ocorrer em diversos animais, como répteis, aves e anfíbios, esse tipo de anormalidade é extremamente raro entre mamíferos selvagens. Entre 1681 e 2006, apenas 19 casos de mamíferos selvagens com 2 cabeças foram registrados, e esse golfinho turco é apenas o 5º caso conhecido de gêmeos siameses entre golfinhos. Como gêmeos siameses raramente sobrevivem ao nascimento, ainda não se sabe com certeza a frequência com que isso acontece entre golfinhos. A bióloga Kelly Denil estima que a taxa de gêmeos siameses em mamíferos marinhos seja inferior a 1%, tornando esse golfinho de 2 cabeças um achado incrivelmente raro. Número 10. Canos misteriosos. A costa britânica pode não ser famosa por monstros marinhos misteriosos, mas ainda assim, já viu sua parcela de objetos estranhos trazidos pelo mar. Um dos achados mais curiosos aconteceu em agosto de 2017, quando uma coleção de 12 enormes segmentos de canos apareceu de repente na costa de Norfolk, em Winterton e Sea Palling. A princípio, os moradores locais ficaram intrigados, sem saber como objetos tão enormes haviam chegado àquelas praias ensolaradas. Teriam caído do céu em algum acidente estranho? Cada cano tinha cerca de 2,5 metros de diâmetro, e o maior média incríveis 480 metros de comprimento, quase 5 vezes o tamanho do Big Ben. Descobriu-se que esses canos se soltaram enquanto eram rebocados para a Argélia, para um grande projeto e de alguma forma flutuaram até a costa de Norfolk, onde foram trazidos pelas ondas em grupos. À medida que curiosos se reuniam para ver o espetáculo, a agência marítima e de guarda costeira garantiu a todos que os canos não representavam risco de poluição. Eventualmente, eles foram removidos da praia e rebocados para a Noruega, deixando para trás apenas a lembrança de sua visita inesperada. Número 11. Enorme olho gigante. Um dos achados mais estranhos já trazidos pelo mar foi descoberto na Flórida em 2012. Sem muita surpresa, considerando a fama de mistérios do estado. Um homem que caminhava pela Pompano Beach levou um tremendo susto ao olhar para baixo e ver um olho gigante olhando para ele. Felizmente, em vez de tocar no olho para ver o que acontecia,
ele decidiu entregá-lo à Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida, FWC, deixando a todos com uma pergunta: de onde veio esse olho? O olho, do tamanho de uma bola de softball, parecia pertencer a um ciclope real. As primeiras suposições eram de que poderia ter vindo de uma lula gigante ou até mesmo de uma baleia. No entanto, após uma análise mais detalhada, os especialistas notaram pequenos ossos ao redor do olho, o que descartou a hipótese de uma lula, já que seus olhos são formados principalmente de tecido mole. Enquanto especulações surgiam na internet, a FWC finalmente fez um anúncio inesperado. O olho pertencia a um espadarte. Quem diria que espadartes poderiam ter olhos tão grandes? A FWC também mencionou que encontrar apenas um olho assim, isolado, era muito incomum. Talvez exista um pobre espadarte por aí ainda procurando seu olho perdido. Número 12. Massacre de Estrelas do Mar. Em março de 2018, visitantes da praia de Ramsgate, em Kent, Reino Unido, ficaram chocados ao encontrar o local repleto de pequenas criaturas. Ao se aproximarem, perceberam que não era tão assustador quanto parecia à primeira vista, mas ainda assim era bem estranho. Uma verdadeira galáxia de estrelas do mar havia sido trazida para a areia, espalhadas e imóveis, como se tivessem caído do céu. Normalmente, estrelas do mar vivem nas águas costeiras, alimentando-se de mexilhões, mas essa praia, de repente, se transformou em lar de centenas de milhares delas. O que aconteceu? Pesquisadores da Marine Conservation Society, uma organização sem fins lucrativos britânica, explicaram que esse evento inusitado foi causado por uma combinação de fatores ambientais. Em águas rasas, as temperaturas podem cair a níveis próximos ou abaixo de zero, deixando os animais marinhos, como as estrelas do mar, mais lentos e vulneráveis a serem arrastados pelas ondas fortes até a costa. Esse evento foi associado a uma grande onda de frio, conhecida como a Besta do Leste, e a tempestade Emma, que atingiram as costas britânicas naquele ano. As pessoas que encontraram as estrelas rapidamente se uniram para devolvê-las ao oceano. Felizmente, especialistas afirmam que esse incidente dramático não terá muito impacto sobre a população geral de estrelas do mar, pois elas se reproduzem rapidamente. Esses pequenos astros são realmente cheios de vida. Número 13. Whisky Galore. Vamos voltar no tempo, até 5 de fevereiro de 1941, quando os moradores de uma ilha na costa da Escócia tiveram muita sorte. Naquela manhã, o navio comercial SS Politician navegava ao norte, passando pelas Hébridas exteriores, a caminho de Kingston, na Jamaica, e Nova Orleans. Porém, o mau tempo desviou o navio da rota e, apesar dos esforços da tripulação, ele acabou afundando em bancos de areia próximos ao ponto Rosanes, na ilha de Eriskay. A embarcação estava carregada com diversos bens, de algodão a remédios e biscoitos, mas ficou famosa pelo verdadeiro tesouro em seu porão número 5, 264 mil garrafas de uísque escocês. Assim que a notícia se espalhou sobre o naufrágio, moradores animados correram até a praia e encontraram milhares de garrafas da bebida sendo trazidas pelo mar. Quando as autoridades declararam que o uísque não era para ser pego, pois estava destinado aos Estados Unidos, e nenhum imposto havia sido pago, cerca de 24 mil garrafas já haviam sido salvas, de forma não oficial. Para evitar mais caça ao tesouro, o casco do navio foi dinamitado. Mesmo assim, ocasionalmente, uma garrafa ainda aparece na praia. Se você estiver por lá, mantenha os olhos abertos. Em 2013, 2 dessas famosas garrafas foram leiloadas e arrecadaram mais de 115 mil dólares. Número 14. Caos dos cigarros. Mudando de um dos vícios da humanidade para outro, uma extensão de 3 quilômetros da Chesil Beach, na Inglaterra, experimentou algo bizarro em 2014. Um enorme carregamento de cigarros apareceu misteriosamente. Um container de 12 metros de comprimento, cheio de cerca de 11 milhões de cigarros, pesando aproximadamente 40 toneladas, foi trazido à praia de Exmouth, em Devon, e inúmeros pacotes foram espalhados ao longo da costa britânica. O navio de carga dinamarquês Svendborg Maersk estava navegando pela costa atlântica da Europa, a caminho do Sri Lanka, quando foi atingido por ventos de força de furacão, o que fez com que sua carga se soltasse.
O navio começou a perder contêineres na costa norte da França, devido a ondas de 9 metros e ventos de 111 km por hora, perdendo ao todo cerca de 520 contêineres durante a tempestade. Felizmente, a companhia de navegação relatou que cerca de 85% desses contêineres estavam vazios, enquanto o restante continha produtos secos, incluindo cigarros, avaliados em cerca de 4 milhões de dólares. Embora parecesse uma mina de ouro para quem quisesse pegar os cigarros e revendê-los por um bom lucro, as autoridades locais tinham outros planos. Bob Geiger, porta-voz da Receita e Alfândega do Reino Unido, explicou que os cigarros seriam recolhidos e enviados para uma estação de energia designada, onde seriam incinerados de forma controlada para ajudar a gerar eletricidade. Assim, em vez de aumentar problemas de saúde, esses cigarros ajudaram a abastecer a rede nacional. Parece uma vitória dupla, não? Número 15. É um pássaro ou um avião? O oceano é tão vasto e misterioso que parece capaz de esconder qualquer coisa em suas profundezas, apenas para revelá-las ou trazê-las à tona com o passar do tempo. Um achado fascinante foi feito na costa do país de Gales, quando os destroços de um raro avião de combate da Segunda Guerra Mundial ressurgiram após anos escondidos. O avião, um Lockheed P-38 do Exército dos Estados Unidos conhecido como The Maid of Harlech, acredita-se que tenha caído na costa de Gwynedd em 1942, após uma falha repentina nos motores durante exercícios de treinamento. No momento do acidente, o piloto, o segundo-tenente Robert F. Elliott, de 24 anos, teve que pousar o avião em águas rasas, cerca de meia hora após a decolagem, quando o avião estava a uma altitude de aproximadamente 1.800 metros. Felizmente, Elliott escapou do acidente sem ferimentos, mas acabou desaparecendo e foi declarado morto alguns meses depois, quando seu avião foi abatido na África do Norte. O Maid of Harlech foi considerado perdido para sempre, até reaparecer como uma imagem fantasmagórica, após ficar enterrado sob cerca de 15 centímetros de areia. Com a mudança da maré, os destroços voltaram a aparecer. Eles foram avistados 3 vezes desde o acidente, a primeira na década de 1970, depois em 2007 e mais recentemente em 2014. Embora não haja planos para resgatar o avião, ele foi declarado um local protegido pelo governo galês em 2019, após a localização dos destroços ter sido compartilhada online. Hoje, ele é considerado uma das descobertas mais importantes da Segunda Guerra Mundial na história recente. Tudo graças ao oceano. Número 16. Mensagem na garrafa de George Parker Bidder. Aqui está uma divertida peça de história. Em 2015, algumas pessoas que caminhavam pela costa do Mar do Norte, na Alemanha, se depararam com uma mensagem dentro de uma garrafa. Provavelmente pensaram que era apenas uma brincadeira de criança, mas, ao abrirem a garrafa, descobriram que a mensagem não tinha data, o que aumentou ainda mais a curiosidade sobre sua idade. Após algumas pesquisas, foi revelado que aquela garrafa estava flutuando no mar havia incríveis 108 anos. Dentro, havia instruções para enviar um cartão postal para a Associação Biológica Marinha, em Plymouth, na Inglaterra. E eles seguiram as instruções. Logo ficou claro que a garrafa era uma das 1000 que o cientista George Parker Bidder lançou no Mar do Norte entre 1904 e 1906, como parte de seu estudo sobre as correntes marítimas. Claro, George não estava por perto para saber sobre essa descoberta inesperada em 2015. E ele talvez ficasse um pouco desapontado ao descobrir que em todos esses anos a garrafa sequer tinha saído do Mar do Norte. Ainda assim, alguém em Plymouth decidiu honrar a recompensa mencionada na mensagem, até comprando um antigo xelim inglês no eBay para completar a tarefa. Número 17. Tesouro dentado. O oceano é como uma grande cápsula do tempo aquática, cheia de relíquias antigas de épocas remotas, até da era dos dinossauros. Em junho de 2019, Harvey Wall recebeu um lembrete de quão assustador o passado podia ser quando encontrou um dente parcialmente exposto na praia de Ocean Isle, na Carolina do Norte. Após lavá-lo e observá-lo de perto, Wall percebeu que não era um dente comum. Com quase 15 centímetros de largura e uma raiz preta grande, aquele dente só poderia ter vindo de uma criatura, o megalodonte. Esse tubarão gigante, que acredita-se ter sido extinto há aproximadamente 3.600.000 anos,
Era um verdadeiro monstro. Pesava o equivalente a 10 elefantes adultos e podia alcançar 15 metros a mais do que um ônibus escolar típico. As águas costeiras da Carolina do Norte são conhecidas por serem locais ricos em dentes de megalodonte, especialmente em leitos de rios chamados megaledges. Contudo, encontrar um dente assim na praia é bem raro. O maior dente de megalodonte já encontrado na Carolina do Sul media 17 centímetros, mas acredita-se que os dentes desses antigos predadores poderiam alcançar até 20 centímetros. Um dente que certamente renderia uma conta de dentista bem pesada. Número 18. Caos dos pneus. No meio de achados como dentes de tubarão, aviões históricos e objetos antigos, há também resíduos estranhos que chegam às praias. Em 2017, a costa da Normandia, na França, foi inundada por algo muito menos atraente: pneus de carro. Milhares de pneus usados cobriram a costa, formando uma cena surreal. E a verdade por trás desse fenômeno não era nada misteriosa. Era resultado de um experimento ambiental que deu errado. Na década de 1960, um projeto nos Estados Unidos utilizou pneus descartados para tentar criar recifes artificiais no fundo do mar. A ideia era que os pneus pudessem se tornar uma base para o crescimento de corais, incentivando o desenvolvimento da vida marinha. Contudo, o plano falhou. Os pneus começaram a se soltar e a flutuar, poluindo o ambiente marinho. E como se não bastasse o problema de origem, muitos desses pneus acabaram chegando às praias francesas anos depois, carregados pelas correntes oceânicas. Número 19. Navio fantasma. Em março de 2018, uma embarcação fantasma que desaparecera havia 9 anos misteriosamente surgiu novamente na costa da Irlanda. O navio MV Alta, de 77 metros, foi encontrado encalhado em Ballycotton, no condado de Cork, e se tornou uma grande atração local. Em 2009, o Alta navegava da Grécia para o Haiti quando teve problemas mecânicos, ficando à deriva no Oceano Atlântico. Sua tripulação foi resgatada e o navio abandonado ficou à mercê do oceano. Nos anos seguintes, o MV Alta foi avistado algumas vezes em alto mar, mas acabou desaparecendo por completo até ser trazido pela tempestade Dennis para a costa irlandesa, 9 anos depois de seu desaparecimento. Esse navio fantasma trouxe à tona o mistério das embarcações desaparecidas e ainda mostra que o oceano guarda suas histórias de maneira imprevisível. Número 20. Carga de patinhos de borracha. Esse é um dos casos mais curiosos e que, de fato, ajudou os cientistas a entenderem as correntes oceânicas. Em 1992, um navio de carga que fazia uma viagem de Hong Kong aos Estados Unidos perdeu um container com 28 mil patinhos de borracha. Desde então, esses patinhos amarelos têm aparecido nas praias ao redor do mundo, de locais tão distantes como o Havaí e a Austrália. Esses patinhos têm sido rastreados e monitorados por pesquisadores, pois eles ajudam a estudar como as correntes oceânicas funcionam e a mapear o caminho que objetos podem percorrer pelo mundo. Esse achado aparentemente simples teve um impacto científico significativo, contribuindo para o estudo das águas e das correntes globais de uma maneira inesperada e, no mínimo, divertida. Assim concluímos a lista de descobertas bizarras trazidas pelo mar. Essas histórias são um lembrete de que o oceano é cheio de surpresas, algumas assustadoras, outras divertidas e todas fascinantes. E se você gostou dessas descobertas tanto quanto nós, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sino para não perder as próximas aventuras estranhas e curiosas. Conte pra gente nos comentários se você já encontrou algo inusitado na praia. Quem sabe sua história apareça em um próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!